Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador querido, nós entramos na Tua presença e sempre com muita gratidão. Nós queremos render a nossa gratidão e o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, porque o Senhor é muito bom. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Quando nós olhamos para aquilo que o mundo está vivendo, quando eu olho para esse ano em que nós podemos ver crise para todo lado, mas os que têm estado no Senhor e permanecido no Senhor, tem sido tão cuidado, que é como aqueles 3 jovens na fornalha. Estamos na fornalha, mas não estamos nos queimando, não há cheiro de fogo, nem chamuscado no cabelo. Não há um dia em que eu não tenha muito que agradecer ao Senhor, porque eu posso ver a ruína e a destruição para todo lado, mas posso ver um cuidado extremo na vida daqueles que têm servido ao Senhor. Nós temos batalhas, nós temos nossas lutas, mas é incrível como nós podemos ver o seu cuidado para conosco. É incrível o quanto o Senhor tem zelado de nós. É incrível o cuidado que o Senhor tem tido, como sempre, com o seu povo. O Senhor é muito bom. O Senhor é um Deus muito bom. A verdade é que somente aqueles que não têm estado no Senhor é que não tem permanecido, que não tem dependido do Senhor, é que não pode dizer a mesma coisa. Mas todo aquele que tem se escondido, tem estado à sombra do Onipotente, está no fogo, mas não está queimando. E eu vejo que nós vamos sair desse ano sem chamuscado ou cheiro de fogo. Nós passamos, mas não sentimos, porque a destruição não nos atingiu. Isso só pode ser o Senhor. Só pode ser o Senhor. Não tem como não ser o Senhor. Pai, eu quero te agradecer porque eu posso ver a sua mão desde o amanhecer ao anoitecer, do anoitecer ao amanhecer. Eu posso ver o quanto o Senhor cuida da sua igreja, cuida do seu povo. Por mais que haja lutas e guerras, mas posso ver o Senhor livrando, guardando, restaurando, suprindo, guardando as nossas crianças, guardando o nosso povo, guardando. Eu posso ver a sua mão estendida, protegendo. Eu posso ver um povo separado, sendo cuidado dia e noite. Oh, meu Deus, muito obrigada. Como o Senhor é bom. Obrigada pelo cuidado, pelo amor, pelo zelo, porque seus anjos estão ao nosso redor. Obrigada, meu Deus, muito obrigada, porque enquanto o mundo geme, o Senhor tem zelado pelo seu povo. Muitos vão e não voltam, mas nós temos ido, voltado, ido. O Senhor guarda a nossa entrada e saída. O Senhor guarda o nosso deitar e levantar, como diz a sua palavra. O Senhor tem nos dado sono enquanto alguns nem dormem. O Senhor tem nos dado apetite, o Senhor tem nos dado força. Saúde, tem nos dado sonhos quando alguns nem sonhos têm mais. Oh, meu Deus, são tantos os motivos que temos que agradecer. Tantos. O mundo fala de pestes,
mas o Senhor tem nos guardado, o teu sangue tem estado sobre nós. Muito obrigada. Obrigada, meu Deus, porque nós vimos crise por todo lado, mas nós temos visto o Senhor cuidar de nós em meio à tempestade. O Senhor, como diz sua palavra, o Senhor tem sido muro contra a tempestade, sombra contra o calor. E nós temos nos escondido nesse muro, estado nesta sombra. O Senhor é a brisa suave que sopra num dia quente. O Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor é o nosso ajudador, é a nossa esperança. Não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Oh Senhor, saber que o Senhor não cochila e que nos ama e nos defende, nos protege. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo, pela vida, pela paz, pela salvação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. Obrigada porque a sua bondade dura para sempre. Obrigada pelo seu amor. Obrigada porque estamos aqui. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade única. Se o Senhor nos trouxe até aqui, se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe. Então, obrigada porque estamos aqui. Obrigada pela vida, obrigada pela paz, obrigada pela salvação, obrigada pelas oportunidades. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Eu consagro esse trabalho. Eu entrego essa manhã nas suas mãos. Eu peço que o Senhor assuma o controle. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro. Eu peço assunção, porque se o Senhor não estiver aqui, não tem sentido. Nós dependemos da sua unção, nós dependemos do seu poder, nós dependemos da tua presença. Eu repreendo todas as obras do mal, setas, armadilhas, ciladas, dardos, seja qual for a armadilha, a seta diabólica para atrapalhar, para impedir a reunião, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todas as armações no mundo espiritual contra nós, tudo que está sendo armado pelo diabo, pelas forças do mal, eu repreendo em nome de Jesus, eu amarro todo o mal e lanço no abismo em nome de Jesus. Eu repreendo setas, dardos, armadilhas, eu repreendo todas as forças do inferno contra a nossa reunião, eu repreendo em nome de Jesus todo o mal contra a nossa reunião. O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre a igreja, o teu sangue tem poder sobre essa reunião, sobre cada vida, sobre todo o templo, sobre o nosso povo, nossas famílias, todos os templos do Ministério Mudança de Vida, todo o nosso povo em todo lugar. O teu sangue nos garante a vitória, o teu sangue nos purifica de todo mal. Há poder no sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu repreendo angústia, tristeza, mentes dispersas, distrações, em nome de Jesus, e eu consagro tudo ao Senhor. Eu tomo posse junto com a igreja de uma manhã maravilhosa, de grande crescimento, de avanço, progresso, que nós possamos sair daqui crescidos, abençoados, num outro nível espiritual. Muito obrigada, meu Deus, nós te amamos muito, entregamos tudo nas tuas mãos e contamos com a sua presença, porque só tem sentido se o Senhor estiver aqui. Amém, amém, amém. Graças a Deus, estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Vamos abrir em Gênesis 15, 16. Eu vou ler alguns versículos. Para que você entenda, já no início dessa reunião, muito bem,
acredito o que Deus espera de cada um de nós. Na Gênesis 15:16, diz: na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá. Então, vamos juntos agora. Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Quer dizer, apesar de você ouvir a palavra, você permanece na rebeldia até que Deus trate com você, até o julgamento. Essa medida completa, quando ele diz encher, que eu vou ler aqui, essa medida, tem uma medida. Em 1 Tessalonicenses 2,16 diz assim, Paulo falando aos Tessalonicenses: esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e esses sejam salvos, dessa forma continuam acumulando os seus pecados, que é a mesma coisa. Acumulando os seus pecados. Aqui Deus diz para Abraão, a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Não atingiu. Não encheu ainda. Aqui Paulo disse para os Tessalonicenses: vocês continuem acumulando seus pecados. Quer dizer, vai chegar nessa medida. Aqui em Mateus 23, Jesus disse no 32, 32, assim testemunham contra vocês, mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher, vamos juntos, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Em todo lugar, e eu poderia dar mais, e aqui em Amós 2,4, também diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor, e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por seus deuses falsos, deuses que seus antepassados seguiram. Deus estava dizendo por Amós: olha, você cometeu uma vez esse erro, eu te perdoei. Você cometeu a segunda, eu perdoei. Você cometeu a terceira, eu perdoei. Acontece que mudança significa, arrependimento significa mudança. Quando você continua, você pede perdão, mas você continua fazendo. Vai chegar uma hora que você vai encher essa medida. Porque é uma medida. Há um nível de tolerância. A longanimidade de Deus vai até um ponto. Ele vai sendo longânimo com a pessoa. Longânimo. Até que chega um ponto que não há mais o que fazer. Que foi o que aconteceu com Israel. Estavam sempre caindo no mesmo erro, no erro da idolatria. Seguiam outros deuses, e Deus perdoava, até que chegou um ponto que ele disse, aqui ó, porque rejeitou a lei do Senhor, não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Então agora, já atingiu o que tinha que atingir, já foi no limite. Quando Deus falou
com Abraão, sobre os amorreus, sobre os cananeus, sobre Canaã, era uma maneira de dar oportunidade aos cananeus. Tempo, porque Deus é tão justo que Deus dá tempo. Ele dá tempo para o ímpio, como deu para os cananeus, ele dá tempo para o justo. Como ele lutou com os judeus através de Jesus, através de Paulo, e com tantas pessoas. Mas como nós vimos aqui, continuem acumulando os seus pecados. Ou aqui para os amorreus, dito por Deus para Abraão, ainda não atingiu a medida completa. Ou Jesus disse, acabem de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Continuem nessa linha, que vocês vão conseguir encher essa medida de tolerância. Continua. Vocês estão enchendo, vocês estão conseguindo encher. Para os amorreus, ainda não chegou, não atingiu a medida, essa medida completa. Ainda falta um pouco. Eu estou dando oportunidade para eles. Mas se eles não chegarem, e Deus sabia que eles não iam chegar, mas mesmo assim deu oportunidade, porque Deus é misericordioso, Ele desapossou aquele povo da terra. Porque os cananeus, eles não queriam saber de Deus. O Deus deles era Baal, e a Baal e tantos outros deuses, mas o principal Deus era Baal, eles faziam tudo. Há arqueólogos que, isso não é conversa, isso é comprovado, eles encontraram várias caixas com recém-nascidos, que eram oferecidos a Baal e a outros deuses. Os primogênitos, eles davam os recém-nascidos, eles davam os primogênitos. Eles sacrificavam os próprios filhos aos deuses. E Deus deu tempo para eles se arrependerem. Depois Paulo está pregando o evangelho, lá estava aquele povo se opondo, e ele disse, aqui, continuem acumulando seus pecados. A mesma coisa Jesus disse, acabem pois de encher a medida dos pecados de vocês, os pecados dos seus antepassados. Nesse caminho vocês vão conseguir. Vamos para Zacarias 5:5. Diga comigo, a longanimidade de Deus tem estabelecido certa medida para os pecados de cada ser humano. E nós vamos ver hoje também, Deus tem estabelecido uma medida para os pecados de nações, reinos, pessoas, cidades. Chega, tem um limite. Bom, encheu essa medida de tolerância. Aí Deus começa a agir. Só que nós precisamos ver que quando Deus trata com o ser humano, é a parte mais perigosa. Porque o ser humano é lançado no inferno. A alma é lançada no inferno quando não há arrependimento. Então, quando atinge essa medida, quando enche essa medida, tem uma medida, e alguns conseguem encher. Uma frase eu quero que você guarde, se você não pegar nada dessa reunião.
Essa você vai pegar. E eu pretendo repeti-la bastante. Quando a palavra não é o bastante, Deus vai mexer nas circunstâncias. Primeiro vem a palavra. Mas se ela não for o bastante para você, não tenha dúvida, Deus vai mexer nas circunstâncias. Essa você não pode esquecer. Quando a palavra não é o bastante na vida de uma pessoa. E Deus fala. Deus dá tempo. Deus orienta. Mas algumas pessoas, elas deixam claro, é como se elas dissessem, como Manassés a semana passada, nós falamos. Eu preciso de algo mais para eu parar. Eu preciso de algo mais forte. A palavra não está sendo tão forte. Ela não tem sido o bastante. Quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. Sempre foi assim. Em toda a Bíblia nós encontramos as coisas funcionarem dessa maneira. Primeiro vem a palavra, primeiro vem o aviso. Primeiro Deus falou com Nabucodonosor. Não foi bastante? Não foi. O exemplo de Nabucodonosor não foi o bastante para Belsassar. Tanto é que, tanto Belsassar tinha consciência, uma consciência muito maior do que a do Nabucodonosor, que o Nabucodonosor se voltou para Deus, quando encheu a sua medida, ele perdeu o reino. Quando ele se humilhou, ele foi restituído. Belsassar não. Ele tinha tanta consciência, uma consciência maior, em função do exemplo do Nabucodonosor, que o abuso dele encheu a tolerância de Deus no único dia, porque foi demais. E naquela noite ele morreu. Até porque não encontramos arrependimento em Belsassar. E assim nós encontramos, como o Senhor falou para Abraão sobre os amorreus, eles não se arrependeram. Eles deixaram a medida se completar. Havia uma medida de tolerância, chegou um ponto que não havia mais como Deus tolerar. E Deus os tirou daquela terra, dando ao seu povo. Quando a palavra não é o bastante na vida de uma pessoa, Deus mexe nas circunstâncias dela. Como foi com Manassés. Manassés sabia que era Deus, sabia para onde correr, tanto é que quando ele se encontrou em situação difícil, ele fez tudo sozinho, ninguém foi lá ajudá-lo em alguma coisa, foi sozinho. Ele orou a Deus, ele buscou a Deus, ele se voltou para Deus, ele fez tudo sozinho. Você não encontra nenhum profeta, ninguém ajudando ele naquele processo. Então, fica claro que ele sabia, ele sempre soube o que fazer. Mas ele precisou ter as circunstâncias dele totalmente mudadas, modificadas. Ele precisou sofrer um baque terrível na vida dele, ter um gancho no nariz, ser preso, exilado, perder tudo, para ele poder se humilhar diante de Deus. Porque a palavra de Deus, quando Deus falou com ele, a Bíblia diz que ele não deu atenção. Não foi o suficiente. A palavra não foi o suficiente para Manassés, a palavra não foi o suficiente para Nabucodonosor, o exemplo do Nabucodonosor e tudo que Belsassar sabia não foi o suficiente. Às vezes você tem exemplos vários, às vezes até na sua própria vida. E você não aprendeu nem com seus próprios exemplos, nem com as suas próprias experiências. Algumas pessoas não têm aprendido nem com as experiências delas. Elas já tiveram as circunstâncias delas modificadas algumas vezes, porque elas não deram crédito à palavra de Deus, e, no entanto,
elas acabam voltando e caindo no mesmo erro, porque elas não se comprometem realmente com Deus. Elas se deixam levar pelas coisas desse mundo, esse mundo tenebroso, esse mundo dominado pelo mal. Quando você acha que já viu todas as bizarrices, você vê um pouco mais. Essa semana alguém me mandou, eu abri e vi a nova, já tem, pelo menos, o que estava registrado lá, 3 casais no país que já fizeram registraram em cartório essa união estável, de um homem com 2 mulheres, ele hétero com 2 bissexuais. Agora só se fala disso, só disso, porque cada tempo você vê as pessoas nesse vazio, buscando alguma coisa para preencher a vida. Cada tempo a sociedade passou por um processo, algo aconteceu e as pessoas penderam para determinada direção. Agora é essa. A outra moda, eu li um casal aqui de Campinas, que tiveram um filho, não contaram o sexo dessa criança para ninguém, escolheram um nome neutro, e assim, ninguém sabe o sexo da criança, eles não aceitam ser chamados de pais, eles são chamados de cuidadores. Então, assim, as pessoas estão... Não tem, o diabo vai essa palavra não existe, mas estou criando ela agora, emburrecendo todo mundo. Vai ficando todo mundo numa condição que você fala. Aí um dia essa criança aparece com vestido vermelho, ou rosa e laço. No outro dia, vestido todo de azul, bermudão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É uma criança, mas que tem 2 ou 3 aninhos. Eles determinaram que essa criança não vai ter gênero, um nome neutro, eles não querem ser chamados de pais, mas de cuidadores. E isso está crescendo, essa mentalidade totalmente antibíblica, sem visão, sem sabedoria, sem nada. Então, para onde você olha, quando você acha que tudo já... Não, já agora, pior que isso, né? Aparece algo pior. Isso em toda parte, isso é no mundo, dentro das famílias, dentro da fé. Para onde você olha? Se você não se agarrar à palavra de Deus, se você não se encher da palavra de Deus, você vai se encher de alguma coisa, porque um lugar vazio é um lugar. Um lugar vazio é um lugar. Não adianta só você vir, bom, agora eu não sou mais do mundo, agora você precisa se encher de Deus. Porque se você não começar a se encher de Deus, você vai se encher de alguma coisa. E certamente, das mesmas coisas de antes. Ou vai querer se dividir entre lá e cá, e você não vai chegar a lugar nenhum. Aqui em Zacarias 5:11, em seguida o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo, e ele me respondeu: é uma vasilha. Essa vasilha representa a Deus. E disse mais: aí está o pecado de todo o povo desta terra.
Então a tampa de chumbo foi retirada e dentro da vasilha estava sentada a mulher. Essa mulher é a perversidade ou a impiedade, que é o pecado. E a empurrou para dentro da vasilha e fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo ergui os olhos e vi chegarem à minha frente 2 mulheres com as asas como de cegonha. O vento impeliu suas asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Essas 2 mulheres representam a misericórdia e a justiça de Deus. Perguntei ao anjo: para onde estão levando a vasilha? Ele respondeu: para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela. Quando ficar pronta, a vasilha será colocada lá em seu pedestal. O que ele estava dizendo? Chegou, já atingiu a medida do que Deus pode suportar. A impiedade, a perversidade, a idolatria, a feitiçaria, a imoralidade, tudo que não presta em Israel. E nós estamos falando aqui aqui sobre, nessa passagem, a de Amós, sobre a nação considerada mais religiosa do mundo. E que daí você abre e leva para todos aqueles que se dizem de Deus. Mas Israel chegou num ponto de pecado, que agora encheu, foi jogada essa impiedade e trancada e de, bom, agora acabou. Já encheu, não tem mais onde ir. Agora vocês vão para o exílio. Ali estava sendo dito, chegou a hora, a misericórdia de Deus chegou num limite e agora é a hora da justiça. Vocês vão para o exílio, para a Babilônia. Deus tinha avisado tanto, a palavra veio, até que chegou e encheu a medida de tolerância. E o povo foi levado. Foi quando Nabucodonosor foi e levou cativo o povo, destruiu Jerusalém, destruiu tudo. E ali o povo gemeu na Babilônia. Mas não tinha jeito. Se as circunstâncias não tivessem sido modificadas, não tinha salvado ninguém, porque infelizmente, um sai fazendo, o outro sai fazendo atrás, e vai virando uma contaminação, a palavra vem, as pessoas não pegam, elas não querem saber. Quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. Chegou aqui um ponto que a medida de tolerância, de longanimidade de Deus, chegou no seu limite. Não dava mais, agora é a hora de mexer nas circunstâncias. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 23, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, arrogância, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui, na Almeida, a mesma coisa. A rebelião é como pecado de feitiçaria, o porfiar como iniquidade e idolatria. Então, rebelião, eu quero que você guarde isso. Quando você se rebela contra a palavra de Deus, contra as direções que você tem recebido, é como pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, diz a Bíblia. E a pessoa, às vezes, é comum as pessoas dizerem, principalmente os crentes, eu não sou feiticeiro. Se você se rebela contra a palavra de Deus, contra o que você recebe, sim. E a arrogância, que é o orgulho, dentro disso está egoísmo, mas dentro desse mal da idolatria, você encontra que a avareza é como pecado de idolatria.
E aí você vai abrindo a cobiça, você estudando mais de perto, você vê que a autopiedade. É a iniquidade. É como pecado de idolatria. O porfiar. A arrogância. Você está recebendo algo de Deus, mas você é orgulhoso demais, é arrogante demais para aceitar. Você não aceita. Você não quer aceitar. É como pecado de idolatria. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. É muito importante que você guarde isso aqui, porque às vezes as pessoas elas estão carregando uma maldição na vida delas, e o pecado é uma maldição, e elas falam, não, mas eu não faço isso, eu sou evangélico, sou cristão, não bebo, não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. E às vezes você tem cometido tantas coisas diante de Deus que são abomináveis, que tem o poder de roubar até a sua salvação. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que os feiticeiros e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. E o que aconteceu também com Saul, que recebeu essa palavra, inclusive, foi que Deus foi tendo tolerância com ele, até que chegou um ponto que ele encheu a medida de Deus e Deus o rejeitou. Porque a palavra, e ele tinha Samuel que pregava para ele, era um homem de Deus, o orientava, o acompanhava de pertinho, estava junto com ele em tudo, mas você vê que quando uma pessoa ela endurece para Deus, ela pode ter o Samuel do lado dela, orientando ela. Que ela está fechada. Vamos para 1 Reis 19, 15 a 18. Uma outra situação que encheu a medida de Deus. A longanimidade de Deus. Foi até um ponto, chegou um ponto que não tinha mais onde ir. 1 Reis 19, 15. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, rei de Ninse, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, todos aqueles cujas bocas não beijaram. Você deve lembrar que essa é a passagem que Elias estava muito ferido, deprimido, entrou no deserto, chegou a pedir a morte, por tudo que ele já tinha acompanhado em Israel. Aliás, ele não foi morto porque Deus não deixou, porque ele foi perseguido, mas perseguido por Jezabel, por Acabe, instigado por Jezabel, porque ele era o profeta do Senhor e não aceitava o que estava acontecendo em Israel. Israel é uma nação santa. Quem era o Deus de Israel? O Deus vivo. Acabe sabia disso. Acabe era conhecedor desse Deus. Acabe sabia da verdade. Desobedeceu a Deus numa lei. Uma ordem que Deus havia dito, não case com mulheres cananeias. Ele casou com uma dos sidônios, que era Jezabel. Essa mulher, possuída pelo mal, era muito forte. E passou a ter uma influência absurda sobre o Acabe, que era fraco. E ela controlava o Acabe, e nesse controle, ela conseguiu construir um templo a Baal em Israel, altares por toda parte,
corrompeu o povo, levou o povo à idolatria, a adorar Baal na terra do Deus vivo. O profeta Elias lutou e foi perseguido. Aqueles que lutavam contra as determinações de Jezabel eram assassinados. Os profetas do Senhor foram assassinados. Ela não só não se contentou em tornar Israel um lugar profano e levar as pessoas à idolatria, à feitiçaria, à imoralidade. Ela matava aqueles que levavam o nome do Senhor. Então ele chegou num limite de esgotamento e ele reclamou com o Senhor. A resposta do Senhor para ele foi isso: chegou a hora de agir. Então Deus ia usar de três meios. Ele ia usar do exército inimigo, Hazael, que era um líder também sanguinário, que foi capaz de matar o seu próprio senhor. Ele matou o rei e assumiu o lugar do rei. Ele era um homem sanguinário. Deus ia usar do inimigo para mudar as circunstâncias de Israel. Deus ia usar de um rei que era o Moro dos tempos da Bíblia. Chegou a hora de botar ordem na casa. Porque chega a hora que a medida de Deus enche. Tanta corrupção, tanta baderna, tanta sujeira, tanta mentira, tanta hipocrisia. E as pessoas vão ganhando força, impunidade, até que Deus, porque talvez, quando a pessoa está tendo aquela força para fazer, ela não sabe, ela acha que é ela. Mas é Deus. Deus usa pessoas para fazer aquilo que é preciso. Então aqui ele ia usar um inimigo, um rei inimigo, o rei da Síria, inimigo de Israel. E ele precisava de um rei diferente de todos. E ele escolheu pelo jeito a dedo. Porque se você estudar, eu faço questão, depois você tiver essa curiosidade de estudar sobre Jeú, é bem provável que você não encontre ninguém mais impiedoso, astuto, ágil, ativo, agressivo do que Jeú. Pensa num líder impiedoso. Mas ele, é interessante que tudo isso ele fazia por zelo do Senhor. O Senhor falou: você vai limpar Israel da família de Acabe. E ele não havia nada que o fizesse parar ou temer. Ninguém nunca teve coragem de enfrentar Jezabel. Jeú era muito ousado, até a forma dele dirigir. A Bíblia fala que quando viram ele, daqui a pouco eu leio sobre isso, viram aquele jeito agressivo no guiar o carro, e aí disseram: só tem um que dirige, que é louco desse jeito. Está escrito assim, só pode ser Jeú. Ninguém guia um carro igual o Jeú. Jeú era um líder agressivo. E Deus precisava de alguém com o temperamento do Jeú. E também Eliseu. O Eliseu que havia sido preparado anos, aliás,
seria ainda, né? Seria ungido e depois, após esse preparo, assumiria o lugar de Elias. Então Deus ia usar de 3 situações: do inimigo, de um novo rei, diferente de tudo que Israel conhecia, e de um profeta, também altamente determinado, que nós vemos a história dele. Ele foi capaz de romper com uma vida, seguiu Elias, aprendeu o que tinha que aprender, e quando teve o direito de pedir o que ele queria, ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. Ali mostra a determinação que havia no Eliseu também. O que ele queria: eu quero fazer 2 vezes mais do que você fez. Adoro gente direta assim. Objetivo. É isso que eu quero, eu sei o que eu quero. E aí Deus disse: eu vou usar desses 3. Porque o Hazael é o inimigo, faz a parte dele. Jeú é o rei, faz a parte dele. E o que Jeú não conseguir, o Eliseu vai fazer. Mas eu vou fazer um limpa. Porque chegou na medida. Chegou a hora de mudar as circunstâncias desse país. E agora eu vou usar daquilo que é necessário para fazer o limpa que é necessário. E Deus começou a fazer. Quando você acompanha toda a história, por exemplo, o Jeú. O Jeú, ele foi numa determinação dada por Deus. Deus falou tudo o que tinha que fazer, pois ele seguiu a risca. Ele saiu matando a família do Acabe. Quando encontrou com Jezabel, que ainda tentou desafiá-lo. Você vê que o povo tinha tanto medo da Jezabel, que ele, forte daquele jeito, já tinha matado vários, matado o filho, matado o rei, matado, não o Acabe, porque o Acabe já tinha morrido, matado o sucessor dele, que era filho. Ele disse: quem está comigo para acabar com essa maldita? Apenas 2 ou 3 olharam e tiveram com ele. De tanto que as pessoas tinham medo da Jezabel, a Bíblia diz que 2 ou 3, está escrito assim, 2 ou 3 foram com ele. De tanto medo que elas tinham, em função do poder de sedução que ela tinha. E as pessoas não tinham coragem de enfrentá-la, mas Jeú teve. E mais 2 ou 3 pessoas tiveram. A Bíblia fala isso. Está escrito isso. Aqui não dá, se eu ler tudo, nós não saímos daqui. 2 ou 3 pessoas. De tanto, não tinha, as pessoas não enfrentavam. Mas ali estava um homem determinado a enfrentar. Jogaram ela da janela. E ela, quando ela caiu, a Bíblia diz que o sangue dela espirrou na parede, nos cavalos, e ele entrou e foi comer. Quando ele estava comendo, ele disse: vá lá e pega o corpo dela e enterre, porque é filha de rei. Pega aquela maldita e enterra, porque é filha de rei. Quando eles chegaram lá, a palavra do profeta Elias já tinha se cumprido. Ela tinha sido comida pelos cães, só sobrou as mãos e o crânio, e a Bíblia disse que ninguém ia dizer, nunca mais ia poder dizer: essa foi Jezabel, porque ia estercar aqueles cachorros que comeram a carne dela, ia estercar todo aquele terreno que foi onde eles mataram o Nabote, a vinha, para ir para pegar a vinha do Nabote. Então, cada palavra, cada profecia que havia sido liberada, foi sendo cumprida, à risca. E o Jeú, esse líder agressivo, impiedoso, foi capaz de acabar com a família do Acabe e com toda a idolatria, com toda a adoração a Baal em Israel. Mas, vamos lá, 2 Reis 9:20.
A sentinela relatou o que eu disse agora. Ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: o jeito de o chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Ninsi, dirige como louco. 2 Reis 9, 22. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: vamos juntos, como pode haver paz? É enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel. Eu creio que esse versículo responde à vida, às perguntas de muitas pessoas acerca da sua própria vida, dos acontecimentos da sua própria vida. Porque algumas pessoas, elas querem paz. Pelo menos dizem que querem paz. Eu quero paz na minha família, eu quero paz no meu trabalho, eu quero paz na minha vida, eu quero paz na minha saúde, eu quero paz. Mas como haver paz enquanto há toda essa idolatria e essa feitiçaria na sua vida? Enquanto há toda essa rebelião contra Deus, esse orgulho, ou até mesmo, como era literalmente, acontecia em Israel naquela época, toda essa feitiçaria, idolatria, literalmente, como acontece nos dias de hoje. Porque você vê toda essa limpeza, essa moralização na política, mas essa mesma reforma tem que acontecer no meio cristão. Porque hoje nós não somos respeitados, nós somos vistos como piada. Por quê? Porque a visão do Evangelho, em função dos atos de pessoas sem escrúpulos, sem temor, está manchada, está corrompida. Porque qual é a visão que as pessoas têm do Evangelho? De um bando de aproveitadores, que não deixa de ter um fundo, haver verdade nisso, explorando pessoas, em busca de enriquecimento, de poder, de fama, às custas do Evangelho. Isso não é Evangelho. Onde se encontra na Bíblia essa fé customizada, essa coisa adaptada, especialmente voltada para essas bizarrices todas, coisas que as pessoas fazem, capazes de assustar, pelo o tamanho da insensatez. E a venda de objetos? As pessoas criticam os católicos com os santos católicos. Que diferença há de um santo católico para os brindes que são vendidos como sagrados dentro das igrejas evangélicas? Qual a diferença? São imagens, só que um tem a imagem de uma pessoa santificada, digamos assim, e outro tem a imagem da chave, da arca, da pá, do tijolo, sei lá do quê. É tudo imagem. Por que a pessoa vai lá e compra aquilo e pega aquilo? Porque ela acredita que há um poder naquilo. Por que uma pessoa adora um santo católico? Porque ela acredita que ele tem poder. Mas ao mesmo tempo você pergunta para muitos católicos, eles dizem: não, eu não adoro, eu só respeito e tal. Você pergunta para muitos evangélicos: não, eu não adoro essa imagem, esse tijolo, essa fronha, esse tapete, eu não sei, é muita coisa. Eu não adoro isso aqui. Então por que você pegou?
Ah, porque é ungido. É ungido. Você é ungido. Você é ungido. Você é ungido. Você não precisa disso. Quando você pega um brinde e deposita sua fé num brinde, você está dizendo que o sacrifício da cruz não teve importância nenhuma. Quando você fica meia hora, 40 minutos ouvindo um capeta esbravejar, babar, rolar e dizer um monte de coisa, sabendo que o diabo é o pai da mentira, mentiu desde o princípio, em que isso vai te edificar? Você precisa da palavra. Ah, eu estou vendo o poder do diabo. Você sabe do poder do diabo. Ai, porque na igreja tem que ter milagre. Aqui nós temos milagres todos os dias. As pessoas são curadas, as pessoas são libertas. Acontece que nós não fazemos sensacionalismo. E nem bizarrices. Você nunca vai me ver fazer sensacionalismo. E que o Senhor me guarde. E guarde o Ministério Mudança de Vida. Sensacionalismo. Milagre que tem todo dia. As pessoas são curadas, são libertas. Eu passaria horas dizendo a quantidade de pessoas que foram curadas de câncer, dos mais diversos problemas, sem contar a prosperidade, a saúde, as restaurações familiares. Nós vivemos milagres o tempo todo. Agora não precisamos não temos necessidade dessa propaganda, desse sensacionalismo todo, porque isso para nós é uma coisa normal, e também o nosso objetivo é levar as pessoas a Deus, não atraí-las para nós pessoalmente, mas levá-las a Deus, porque se eu não te levar para Deus, você conhecer a Deus, o meu trabalho terá sido em vão. Isso será cobrado de mim. Se eu tiver qualquer outra intenção, coisas que muitos líderes ainda não entenderam, intenções e motivações erradas, faz com que você perca. Você vai perder a sua vida, vai perder o seu tempo. Eu tenho um pouquinho de inteligência para saber que eu só tenho essa vida e eu não estou disposta a jogá-la na lata do lixo. De jeito nenhum. E eu sei que eu posso facilmente arruinar com a minha vida se eu não tiver a intenção e a motivação certa. Então, a minha intenção aqui, a intenção de qualquer líder, de qualquer pessoa que se coloca à disposição do Evangelho, não pode ser outra. O primeiro, o propósito tem que ser esse o tempo todo. Que as pessoas conheçam a Deus, que elas se aproximem de Deus, que elas tenham vida com Deus, que elas dependam de Deus, que elas realmente tenham um relacionamento com Deus. Coisa que a maioria dos cristãos não tem. E aí o que muitos líderes inescrupulosos, sem temor, fazem? Eles se aproveitam de mentes, aqueles que são chamados de analfabetos funcionais, que não conseguem pensar, incutem lá dentro uma visão que talvez nunca mais essa pessoa vai conseguir se livrar dela. Porque algumas pessoas hoje não conseguem fazer nada sem o uso de um objeto. Elas não conseguem servir a Deus, elas nem sabem como servir a Deus. A forma delas, que elas entendem como servir a Deus, envolvidas com um monte de coisas que você não tem respaldo bíblico. Uma pessoa pega uma coisa fora de contexto, que não tem base. Porque eu posso pegar um trechinho da Bíblia fora de contexto, que não dá para
não tem sustentação em toda a palavra de Deus. E vender para você como uma lei, como uma verdade absoluta. Mas se eu tenho temor na minha vida, eu não posso fazer isso, porque eu posso estragar com a sua mente, com o seu espírito, talvez para a vida toda. Você pode perder sua salvação, você pode nunca conseguir se voltar, você pode cauterizar sua mente de uma tal maneira que nunca mais você vai conseguir deixar entrar uma outra coisa que eu sempre dou como exemplo. O povo de Israel, o grupo original, saiu cerca de 2 milhões de pessoas. Apenas 2 entraram na terra prometida, com aqueles que nasceram no deserto. Do grupo original, somente 2. E eu sei o que eu estou dizendo. Por que que todo o resto morreu? Porque eles, assim, a tolerância de Deus com eles foi no limite. A palavra não foi o bastante. Não havia meio deles darem lugar à renovação. Eles tinham uma mente escrava. E nós vivemos em função desses 40 anos dessa customização que entrou com muita força no país. E todo mundo foi migrando para lá e pendendo para lá. Imagina 40 anos. Algumas pessoas que já nasceram no evangelho customizado, já foram ensinadas. Se elas têm 30 e poucos, 40 anos hoje, digamos, isso está lá, enraizado. E se ela não tiver disposição para realmente trabalhar essa renovação mental, e assim, deixar de ser um odre velho, ela não muda a visão, ela não vai conseguir. Ela vai ficar lá, naquilo lá. Se ela não parar e olhar para os resultados dela, para a vida dela, e ver, peraí, onde estou chegando com essa fé? Onde essa fé tem me levado? Eu conheço a Deus, porque vem cá, deixa eu dizer uma coisa. Se você me diz que você é evangélico há 10, 15, 20 anos e ainda fica possesso, você não conhece a Deus, porque o diabo não tem poder para entrar no corpo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Você me diz que você está 30 anos vivendo a mesma coisa, dando voltas ao redor da mesma montanha, vivendo a mesma história. Espera aí. Deus nos chamou para vivemos em novidade de vida, uma vida diferente. Então, você tem que analisar se a falha não está em Deus. Onde é que está a falha? Está em você, no tipo de fé que você manifesta. Talvez você não segue a Deus com uma paz no seu coração. É sempre, você tem que comprar mais uma coisa, e você tem que pagar por mais isso, e tem que pagar por aquilo, e tem que pagar por aquilo outro, e tem que dar mais isso, e tem que pagar mais aquilo. E você imagina essa vida o tempo inteiro. E Deus está esperando que eu pague mais por isso, que eu dê mais isso, e que eu compre mais isso, e porque se eu não faço é porque eu não tenho fé, e porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas Deus nos chamou para a paz. Sim, você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que abençoar a obra de Deus. Sim, tem. Eu não estou dizendo nada disso, mas estou dizendo o seguinte: a obra de Deus, servir a Deus nos traz alívio, paz, e não essa pressão. E a maioria das pessoas que falam e estufa o peito e dessa fé e essa fé, quando você chega perto, não tem estrutura emocional, não tem vida com Deus, não tem resultado na vida. Tem blá, blá, blá. É tambor vazio. E você sabe por que não tem? Eu tenho a resposta. Porque não conhece a palavra. Porque a única coisa que te mantém forte, na rocha, inabalável, seguro e vitorioso, e faz você um cristão vitorioso, é a palavra.
É a palavra de Deus. E como é que muita gente tem vivido? Porque você liga a televisão, você é bombardeado de programas. É um milagre urgente, se a sua vida não mudar, eu não prego mais. Aí é tanta coisa que você fica com vergonha, você quer entrar debaixo da cama. Aí as pessoas olham para aquilo e dizem, tudo é farinha do mesmo saco, mas não é não. Mas é o que o mundo pensa. Que é todo mundo igual. Tudo um bando de aproveitadores, manipulando analfabetos funcionais, pessoas que não pensam. É assim que é tratado. Não, porque se aquela pessoa pensasse, ela não faria isso. Um bando de gente que quer enriquecer à custa do povo. Um bando de exploradores. Sendo que o Evangelho é lindo, o Evangelho é santo. É uma coisa sagrada, preciosíssima, maravilhosa, íntegra, justa, seríssima. Mas aí você vê, algumas pessoas têm ganhado o mundo, mas não tem credibilidade nenhuma. Não tem credibilidade nenhuma. Ganha o mundo, mas não tem credibilidade. Porque as pessoas olham e veem exatamente isso. A visão é essa. Uma hora está para cá, outra hora está para lá. Você vê essa mistura dentro do cristianismo, você não sabe. Em alguns lugares você já não sabe mais o que é isso, uma mistura de mesa branca com umbanda, com judaísmo. É uma coisa que você pensa, Salvador. É exatamente isso. É o passe que vai tirar e vai te descarregar disso, e é o ritual de você fazer aqui e aquilo, são os rituais judaicos, as cerimônias. Você fala, mas para que é isso? Jesus foi à cruz para quê? Jesus morreu, leia, por favor, tenha esse capricho. Vai lá nos evangelhos e leia as dores, o sofrimento de Jesus. Leia cada dor que ele passou. Ele desceu às profundezas, ele pegou as profundezas, pegou as chaves da morte e do inferno. Nos deu poder para pisar na cabeça do diabo, nos deu autoridade sobre o diabo, nos deu autoridade sobre as enfermidades, nos deu poder para vencer, nos deu as chaves do reino dos céus. Ele nos deu. Você não precisa de nada disso. Você não precisa pegar rituais de doutrinas que a palavra de Deus abomina. Como é que eu vou pegar algo dos judeus, se eles nem creem em Jesus Cristo, e se eles não creem em Jesus Cristo, eles não serão salvos? Como é que eu vou pegar alguma coisa do espiritismo, seja ele em que nível, seja qual for o nível, se a Bíblia diz que esse tipo de fé é abominável diante dos olhos dele? Por que eu vou pegar algo de uma fé idólatra, se a palavra diz que esse tipo de fé, a Bíblia está recheada, tem histórias mil de Deus tratando com o povo, exatamente porque penderam para a idolatria, para a feitiçaria, para tudo isso. O que nós vivemos nos dias de hoje? Exatamente isso. Ora, cada dia que passa, mais portas largas. Estamos na graça. Na graça. Então, você pode
pecar doidado. Paulo diz, não, a graça não é para você uma desculpa para você viver pecando. Deus é amor na graça, e assim, não sabe mais, venha como está, fique como está, Deus é amor, o que é isso? O que é isso? A porta estreita, e essas pessoas vão pagar um preço danado, porque a porta estreita e apertada é a que conduz a salvação, a larga e espaçosa, a perdição não. Ser cristão significa crer em Jesus, confessá-lo e mudar o seu estilo de vida. Se você nunca mudou o seu estilo de vida, você não pode dizer que você está agradando a Deus. Não. Então, não, a porta larga não. Não, essa customização, essa idolatria, essa feitiçaria dentro do Evangelho, não. Como pode haver paz enquanto permanece em Israel toda, permanece na sua vida essa rebelião, essa arrogância, ou essa idolatria, essa feitiçaria, ou essa customização? Talvez você tem isso, você se é viciado nisso, não sei, porque algumas pessoas são assim, porque você liga a TV, é assim, é uma coisa atrás da outra. Você imagina o ímpio vendo isso. Você compra essa pá ungida, compra a meia ungida, compra a arca ungida, compra a coisa ungida, o sabão ungido. A senhorinha que comprou a vassoura ungida para varrer o diabo da casa dela, mas não saiu. Mas a vassoura era ungida. A senhora veio aqui, ela comprou a vassoura, não nossa. Nós não vendemos a vassoura. Essa eu não vou levar. Ela comprou, disse que a vassoura era ungida. O pastor prometeu que o diabo ia sair da casa dela. Mas o diabo não saiu. Quando você começa a analisar, você vê que tem razão do ímpio muitas vezes nos atacar. Isso não está certo. Aí você liga a TV, um vendendo um negócio. É um chorando de cá que se você não depositar X, o programa vai sair do ar. É o outro reclamando de lá que se você não depositar X hoje, correndo, o programa vai sair do ar. É outro pedindo arrego, pelo amor de Deus. O meu programa vai sair do ar. Quando você chega mais perto, é sabido que aquilo não é verdade. Não é verdade. Mas o povo, dependendo do grau da dor, do sofrimento e tal, ele está sozinho na casa dele, e ele está tão assim cego pelos problemas, que ele é levado. É onde Deus vai cobrar desse tipo de gente. Que manipula as pessoas, usa do sofrimento das pessoas para tirar proveito delas. Quando você usa do sofrimento de uma pessoa para tirar proveito dela, isso é imperdoável diante de Deus. É imperdoável. Qual é a busca contínua, o desespero? Quem vai se tornar mais poderoso? Quem vai ter mais gente, mais poder, mais poder de mídia, mais poder disso, mais poder daquilo? E o Evangelho não é isso. Ele não é isso. Em nenhum momento é dada a você uma direção para você aceitar, viver uma vida acabada, miserável. Não é nada disso, muito pelo contrário. É justo do obreiro viver e viver dignamente do seu salário. Porém, a prioridade da vida de quem se compromete com o reino de Deus deve ser levar as pessoas a Deus.
Porque se Deus quiser que o meu evangelho cresça, Ele vai me dar condições para isso, sem que eu tenha que explorar, usar, manipular, encenar. Ele vai. Mas na gana de ter um crescimento explosivo, um movimento, vai sem escrúpulo, sem olhar para a necessidade daquela pessoa, para a dor dela, orientá-la. Você vai dizer para mim, dentro do nosso ministério, muitas pessoas já fizeram doações de tudo que se possa imaginar, sim. Mas eu tenho um número maior de pessoas que quiseram fazer doações e nós não deixamos. Você vai dizer, como? Não entendi, bispa. Porque nós levamos essa pessoa a buscar a direção de Deus, a ter certeza que aquilo não é feito na emoção, que Deus a mandou fazer realmente. Se ela tiver certeza, vá orar sobre isso. Vamos conversar daqui uma semana. Vá orar sobre isso. Veja, busque direção de Deus e vê se é isso que Ele está mandando você fazer. Você sabe por quê? Porque se Deus me mandou fazer isso, e muitas vezes eu fiz doações para a obra de Deus. Eu sempre fiz. Ele me honrou, Ele financia. Mas se não foi Deus que mandou, Ele não vai financiar. Ah, bicho, mas tudo que a gente planta, a gente... Sim, você vai colher pelo que você planta para a obra de Deus. Mas eu não quero que você viva à base de emoção. Quero que você aprenda a ouvir a Deus. Porque Deus falou com você, você vai ter uma experiência grandiosa com Ele. Você vai ter. Somente para Ele, porque Ele merece. A honra é do Senhor Jesus. E eu não falo nada que eu não tenho um conhecimento de Deus o bastante e uma segurança para ensinar você. Porque nessa última hora, essa reforma que você vê acontecendo aí fora, eu sei que Deus vem falando que vai acontecer dentro do Evangelho. Eu só lamento pela quantidade de pessoas que a mente já está tão cauterizada que ela já não quer nem ouvir uma outra coisa, ela está fechada, ela já se fecha. Porque ela não sabe buscar Deus de uma outra maneira. Ela não sabe. E não pode ser assim. Como é que você vai ter paz com toda essa idolatria e feitiçaria? 2 Reis 10, 28. Assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel, que é o que tem que acontecer. Acabar com essa customização. As igrejas pregarem a palavra, a adoração ao Deus vivo. Tem que parar com essa coisa de entrevistar demônio, dar voz a pessoas que, na verdade, a maioria dessas pessoas não estão real. Há uma possessão, mas não daquela forma que as pessoas acham. Já há um condicionamento mental. A pessoa foi condicionada àquilo. Eu não sei se eu não vou ter tempo por causa do horário de gastar muito com isso, mas eu já falei sobre isso. Eu me lembro de uma senhora, que ela veio de um determinado lugar, ela estava 8 anos naquele lugar, e ela disse pela família que não aguentava mais, porque durante os 8 anos da vida dela, em todas as reuniões, ela supostamente manifestava, era entrevistada, e ela era usada para aquilo. A primeira vez que aquela mulher veio, derrubada, acabada, pensa numa pessoa com a vida destruída. E que eu comecei a fazer a oração e trabalhar, ela já começou. Eu fiz ela vir, naquela época eu fazia, mais no início do meu ministério, eu tinha
condições de fazer muitas outras coisas que eu já não dá mais. Então, ela veio e disse, expulsei aquilo, a mulher vinha de novo. Na mesma reunião, ela expulsei, olhei para ela e falei, não, firmeza na sua mente, isso não pode mais acontecer. Você está condicionada. Parte do que você faz já é um desequilíbrio. Você depende disso, é uma maneira de você chamar a atenção das pessoas, é uma maneira de você justificar muitas coisas na sua vida. Tem muita coisa que, assim, aí precisa de um pouquinho de psicologia, você analisa com as pessoas e você sabe o que é que está acontecendo ali. Às vezes uma autopiedade, uma necessidade de existir. As pessoas, elas reagem das mais diversas maneiras por autopiedade. Que é idolatria também. E aí, segunda reunião, essa mulher de novo. Eu de novo. Na terceira eu disse, para. Põe ela em pé. Não se consegue, pode ficar. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Fique em pé. Fique em pé. A partir de hoje, você vai assumir responsabilidade pela sua vida. E que começava a firmar. Não, você tem força sim, pode firmar a perna. Nunca mais, pelo menos dentro da nossa igreja, nunca mais aquilo aconteceu. Isso eu tive 2 casos, tive outros, mas esses 2 casos específicos. Que a pessoa tinha, aí ficava aquela coisa, não, pode firmar, você tem força para firmar. Isso aí não é demônio, isso é a sua mente, que está condicionada. Sim, há uma seta diabólica, mas você tem consciência do que está acontecendo. Eu estou me fazendo entender? Amém. Você tem consciência. Você tem. É igual uma outra senhora que tinha mania. Eu sei que você vai dizer assim, bispo, mas isso, meu filho, não tinha saída. Não tinha saída. Ela veio de um lugar onde ela estava condicionada. A gente começava a buscar Deus, ela caía no espírito, supostamente. Só que ela vinha na sexta-feira, ela ficava endemoniada. Eu disse, a próxima vez que ela cair no espírito, vocês não vão socorrer. Ela caiu, levou um tombo daqueles, nunca mais caiu no espírito. Não, porque eu já tinha falado, isso é um condicionamento mental, minha senhora. Ela não quer ouvir. Eu falei, sai o obreiro de trás dela, que você vai cair mais no espírito. Não caiu mais. Não caiu mais. Também parou de ter manifestações. Então, muitas coisas, a pessoa está tão condicionada que ela nem sabe por que ela está fazendo. Ela viu não sei quem fazer. Isso é poder de Deus. O que é poder de Deus? Poder de Deus é andar em vitória. Poder de Deus é você ter uma vida digna. Poder de Deus é você levantar todos os dias com energia, poder e segurança. Poder de Deus é você ir e voltar para casa seguro. Poder de Deus é você ser zelado todos os dias. Poder de Deus é ter lucidez, sabedoria. É você ter energia, visão, sabedoria de Deus. Poder de Deus eu vejo o tempo inteiro na minha vida. Poder de Deus é andar em vitória. É o nosso Deus. Algumas pessoas não sabem o que é andar em vitória. Elas não sabem. Elas não têm sanidade. Elas não têm uma mente sã. Elas não têm um emocional saudável. Elas não têm vida. Elas não têm vitória para contar. Elas não têm construções bem-sucedidas. E vem me falar de poder de Deus? Vem me falar de poder de Deus. Aí tem que ter milagre, tem que ter milagre. Só de eu estar de pé aqui é um milagre. Só de você estar aqui é um milagre. Tudo que está acontecendo aqui é um milagre. Isso é milagre. O maior milagre da vida da gente é o quanto somos sustentados todos os dias por Deus. E nem sequer percebemos. Nem sequer. De tão natural que vai se tornando.
Agora você quer falar da cura do câncer, da porta aberta não sei do quê? Ixi, nós temos assim, todos aqueles que têm confiado em Deus estão sarados, estão curados, estão abençoados. Eu tenho tantas histórias para contar de pessoas que foram desenganadas e hoje estão aqui completamente saradas, abençoadas, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Estão prósperas, estão cuidadas, os casamentos estavam destruídos, estão restaurados, estão felizes. Hoje tem energia, tem força, tem visão de vida. A única maneira de você ter uma vida, se você quer uma existência gloriosa, você precisa conhecer a Deus. E você não vai conhecer a Deus se você não conhecer a sua palavra. Você não precisa de mim para conhecer a Deus. Muito menos de um brinde. Muito menos pagar por uma bênção. Acontece que quando uma pessoa ela está vazia de Deus, ela tem uma ansiedade, ela sai em busca de alguma coisa. Ela quer uma solução rápida, então ela não quer pagar o preço, mas não existe isso em nenhum lugar da Bíblia. Você tem que passar por um processo, tem que acontecer mudança interna, tem que acontecer uma renovação mental, tem que acontecer um crescimento em Deus. As pessoas precisam adquirir maturidade espiritual, é o que está faltando. A maioria não é madura, a maioria não conhece a Deus, a maioria não tem estrutura espiritual nenhuma, emocional, qualquer probleminha está desabando. Mas por quê? Porque não tem maturidade, porque não conhece a Deus. Porque quando a gente conhece, aquele que conhece o seu Deus, não se abala. Aquele que conhece o seu Deus não se abala. Jeú fez um limpa em Israel. Pensa num homem que fez um limpa. Na época dele, ele fez o que Deus esperava dele. Só que ele cometeu um erro. Que é o que muita gente comete. Por um lado, faz tudo que Deus espera, mas deixa passar algo não menos importante. Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. É incrível como um homem como Jeú, que fez o que ele fez, tropeçou em algo não menos importante, mas tão importante quanto. Os pecados de Jeroboão é um dos mais condenados por Deus na palavra de Deus. Aliás, você encontra por toda parte os pecados de Jeroboão, a casa de Jeroboão, os pecados de Jeroboão, porque Jeroboão, por ganância, para ter o controle sobre o povo, igualzinho nós vemos por aí, pegou o exemplo de Arão, e fabricou 2 bezerros, e disse para o povo, colocou um em Dan e outro em Betel, e disse: olha aí os teus deuses que tiraram vocês do Egito. Por quê? Por que ele fez isso, bispa? Porque ele temia que o povo fosse a Jerusalém, e se apegasse ao filho de Salomão, voltassem para a dinastia de Davi, e ele perdesse o poder sobre o povo. Para manter o povo sob controle, ele colocou o povo sob um regime de idolatria. E o povo sabia muito bem quem era o Deus que havia tirado eles do Egito. Mas pendeu para aquilo que Jeroboão estava fazendo, que é o que acontece com muita gente. Mas o que Deus falou para Elias lá, quando mandou ungir Hazael, o rei inimigo, que tratou duramente com Israel? Deus usou Hazael, o rei da Síria, para tratar com Israel, usou Jeú para tratar com a casa de Acabe, usou Eliseu,
Mas ele disse, ainda deixei, fiz sobrar 7.000, que os joelhos não se curvam, esses 7.000 não se curvaram diante de Baal, e nem seus lábios beijaram Baal. Você tem que estar entre 7.000, que vai resistir firme, e não vai se curvar a um sistema falido, derrotado e abominável, que não se dobra diante do sistema desse mundo, e nem dentro do sistema religioso, porque de tempo em tempo tem um sistema novo, é uma modinha. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus e não vai ter modinha. A palavra de Deus não tem modinha, mas você vê que de tempo em tempo tem uma modinha. Tem uma coisa nova. Agora, nada pegou tão forte, especialmente no nosso país, nada pegou tão forte quanto a venda de objetos dentro das igrejas, venda de bênçãos, vendam disso. Isso sim, mas por que pegou? Porque isso dá dinheiro. Isso dá muito dinheiro. E aquilo que dá dinheiro não acaba fácil. Você não viu a onda do dente de ouro, a onda do riso, a onda do cair no espírito durar tanto? Tudo isso passou por aqui. Tem outras que passaram também. Todas essas passaram. A onda do paletó que derruba meio mundo, e ungido, e a água ungida que derruba, e o paletó ungido, tudo isso ungido, e que cai um em cima do outro. Isso não durou tanto. Ainda acontece, mas não tanto. Agora, a venda de objetos, a venda de bênçãos, essa não foi embora, e ela não vai embora fácil, porque ela manipula, e ela manipula um sistema financeiro poderoso, porque as pessoas encontraram nisso que os dízimos e ofertas não eram suficientes para dar a alavancada que queriam. E na venda dessas coisas, você alavanca muito. Você arrecada muito. Você arrecada muito. Levanta muito dinheiro nisso. Compre isso, venda aí. Vende isso, vende aquilo, e vende aquilo, você arrecada muito. Você pega muito dinheiro com isso. Então, as pessoas ficam viciadas nisso. Eu não quero fechar eu não quero parar com essa fonte é muito rentável, desculpe. É rentável, eu não posso perder uma fonte dessa. Só que ela é contrária à palavra, e ela contamina as pessoas, e ela não leva ninguém a ter vitória, coisa nenhuma. Uma pessoa vai ter vitória porque ela mudou internamente, ela vai ter vitória porque ela tem uma comunhão com Deus, porque ela crê na palavra, porque ela está obedecendo a palavra de Deus. É dessa forma que ela vai ter vitória. Jeú deixou passar. Ele acabou com uma parte, ele resolveu a parte da idolatria, a questão da idolatria, a adoração a Baal, mas ele deixou passar os bezerros de Jeroboão. Que é o que acontece com muita gente. Ele acerta uma parte da vida dele, mas ele está deixando passar outra, tão importante quanto. Tão importante quanto. O que aconteceu com isso? Aqui, ó, 2 Reis 10, 32 a 33. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel, e o rei Hazael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde o Aroé, até junto à garganta de Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Rubem e de Manassés. Olha que loucura! Israel que estava tão estabelecido, todas aquelas fronteiras seguras, todas as terras conquistadas, agora começou a perder para o inimigo. O tamanho de Israel, que era grande, de repente, foi reduzido, começou a perder para Hazael. Lembra que o Senhor levantou o Hazael exatamente para isso. Você não muda
Eu não sei por que eu estou perdendo para o ímpio. Eu não sei por que eu estou perdendo para o Hazael. Ele é ímpio, Senhor, ele é um rei sírio. Ele é ímpio. Você também é ímpio. Não, Senhor, sirva o Senhor. Não, você também é ímpio. Israel tinha parado de adorar a Baal, mas estava adorando os bezerros de Jeroboão. Então estava na mesma. O que Deus fez? Usou o Hazael, que lá atrás ele mandou Elias ungir, com esse propósito, de tratar com Israel. De repente você começa a perder para o ímpio. E você pergunta, por que eu estou perdendo para o ímpio? Por que uma pessoa começa a perder para o ímpio? Perder espaço. O ímpio começa a crescer e você diminuir. Procura. Talvez tenha idolatria, feitiçaria aí. Talvez tenha rebelião, tem orgulho, tem arrogância. Talvez ainda tem customizações várias. Não sei, cada um tem que procurar. Para encerrar, eu já li sobre isso aqui em Gênesis 35, 1-5. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Bispo, o que é isso? A família de Jacó estava em apuros por causa de um erro que os próprios filhos haviam cometido. E, aliás, alguém havia cometido com a menina que havia pego uma das filhas de Jacó, e etc. E eu conto esse detalhe outro dia. Mas o que importa aqui é que quando eles se encontraram em apuros para Deus dar o livramento que eles precisavam, antes Deus disse: tirem os deuses estrangeiros do meio de vocês. Você sabe como é que começou a entrar os deuses estrangeiros na casa do Jacó? Pela Raquel, a mulher dele. Quando ela saiu da casa do pai dela, do Labão, ela roubou um dos ídolos dele. Por que ela fez isso? Porque de alguma maneira, lá dentro dela, havia alguma coisa que a levava para aquilo. Ela roubou um dos ídolos, uma das imagens do pai, e escondeu. Tanto é que o pai foi em busca procurar. E ela mentiu que não estava com... E escondeu e o Jacó nem ficou sabendo disso, diz a Bíblia. Mais tarde, tantos outros, e você vê que tinha muitos ídolos na casa do Jacó. Muita idolatria na casa do Jacó. E Deus disse: se livrem dos deuses estrangeiros, senão não tem como eu dar vitória para você. E ele precisava de um grande livramento. E algumas pessoas nem percebeu, foi entrando por intermédio da mulher, do marido, do filho, e a sua casa está lotada de ídolos, talvez está lotada de um monte de coisas que Deus abomina. Talvez você olha abre as suas gavetas, não tem mais onde botar brinde, botar envelope, botar isso, botar aquilo outro. Tem tanta coisa na sua casa customizada, talvez na sua própria vida. Essa idolatria represente um orgulho, uma arrogância. Talvez essa feitiçaria representa essa rebelião. Eu não sei. Talvez Deus está falando da sua casa espiritual. Talvez está falando da sua casa espiritual e da sua casa literalmente.
cheia de idolatrias, cheia de coisas que você até hoje não se livrou, de imagens várias. Você deposita a fé nisso, naquilo outro. E Deus disse: tira. Tira. E só depois que eles tiraram tudo, que o Senhor deu o livramento. Eu comecei dizendo que tem uma medida. Há uma medida estabelecida por Deus. Chega um ponto. Ah, mas Deus não é misericórdia? Ele é. As suas misericórdias não se renovam? Sim. Só que você que é inteligente entendeu muito bem. A palavra vem, a palavra vem, a palavra vem, a palavra vem. E você ignora. Suas circunstâncias serão modificadas. Quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. Eu disse que se você não tivesse conseguido pegar nada, que essa você deveria lembrar. Quando a palavra não é o bastante na vida de uma pessoa, Deus vai mexer nas circunstâncias dela. Ele vai te chamar a atenção de alguma maneira. E quando Deus chama a atenção, é bom que a gente se humilhe. Cada um deve se humilhar e se render diante de Deus e dar ouvidos à voz dele. Essa palavra é muito clara. Está claríssimo. O próprio Senhor Jesus disse aqui: acabem de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Quer dizer, é nessa direção que vocês vão continuar? Acaba de encher, que daqui a pouco as circunstâncias de vocês também, as circunstâncias serão mexidas, mudadas. A palavra não foi o bastante para o Acabe. Você vai falar para mim: o Acabe nunca se humilhou? Se humilhou. Teve um momento que ele se humilhou. Ficou lá vestidinho de pano de saco, gemendo, não sei o quê. Passou a aflição, ele voltou a ser o mesmo Acabe. Que é o que acontece com algumas pessoas. Elas mudam só quando tem um problema. Passou a aflição, elas voltam para o mesmo lugar que sempre estiveram. Acabe, tão logo a aflição dele passou, ele voltou a ser o mesmo Acabe. E assim tem sido a vida de muitos. Ele muda quando tem um problema, mas logo ele volta. Por que ele volta? Porque a mente não foi renovada, porque o interior não foi mudado, porque ele ainda não conhece a Deus. Ele conhece a religião, ele conhece as igrejas, ele conhece os líderes, ele conhece um monte de coisas, mas ele não conhece a Deus. E eu já falei aqui uma coisa que Paulo, depois de ter conhecido tudo, ele disse: eu quero conhecer a Cristo. Está na hora, agora que você já conheceu de tudo, e tudo, você deve buscar conhecer a Deus, conhecer a Cristo na sua vida. Coloque-se em pé, por gentileza. Abre o seu coração para o Senhor agora. E peça para que Ele te ajude a crescer por intermédio da sua palavra, da sua mensagem, para que você tenha progresso. Eu quero que você ore agora: Senhor, eu quero me vestir dessa palavra. Igual quando você sai, você veste uma roupa. Você está vestido aqui, eu estou vestida. Agora você deve se vestir espiritualmente, vestir o seu espírito, a sua alma dessa palavra. Se vista dessa mensagem. Como você cobriu o seu corpo, cubra o seu espírito. Senhor, eu quero te conhecer. Essa tem que ser a sua oração. E eu não quero me esquecer dessa palavra. Eu me comprometo que eu vou voltar a ouvir essa mensagem novamente. Vou me comprometer com o Senhor na minha vida, porque eu sei que eu preciso de maturidade, eu preciso crescer verdadeiramente no Senhor. Eu não sei quais são as suas necessidades, as suas questões, mas é hora de você falar com Deus.
Quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. Ó Espírito Santo, eu falei bastante, agora é o Senhor que vai atuar e fazer com que essa palavra se desenvolva em cada coração e que essa pessoa produza frutos através do entendimento, da absorção dela. Eu oro para que haja uma transformação através do entendimento da sua palavra. Para que nenhum seja o mesmo, viva da mesma maneira, prossiga da mesma maneira na vida. Eu oro por entendimento revelado. Eu oro para que essa palavra entre de forma revelada. Eu oro, Senhor, para que cada um receba essa palavra de forma revelada. Que haja uma renovação, uma mudança na visão, no espírito, na forma de ver as coisas. Que a mente dessa pessoa sofra uma renovação agora, e o interior dela seja lavado, que as escamas caiam, que o argueiro seja tirado, e que ela veja tudo que ela não estava vendo, que ela tenha o entendimento de tudo aquilo que ela não estava tendo, que ela tenha a revelação que ela nunca teve, que a palavra possa esclarecê-la profundamente, meu Pai. Todavia, ela nunca poderá dizer que ela não sabia, porque hoje o Senhor deu a ela uma aula sobre esse assunto. Uma aula profunda, e que ela nunca na vida vai poder alegar ignorância. Se ela não sabia de tudo isso, agora ela sabe. Se ela não tinha tido acesso a essas informações, agora ela tem. Se ela não sabia, agora ela sabe. Ainda que ela diga, eu não creio, não vai mudar. Se ela crê ou não crê, vai continuar sendo verdade, a verdade da sua palavra. Não a verdade da Cleo, do Ministério Mudança de Vida, a verdade da sua palavra. Se ela acha que não é bem assim, não muda também, porque o que está escrito comprova. Eu tenho segurança para falar dessa maneira, porque eu tenho como respaldo a sua palavra. E não há como alguém, ainda que alguém queira discutir comigo, não fui eu que fiz as leis. Eu não escrevi a Bíblia. Ela vai ter que se haver com o Senhor. Pai Todo-Poderoso, que nenhum saia da mesma maneira, mas que daqui saia um povo maduro, com uma visão muito clara do seu Evangelho, da sua vontade, por intermédio da sua palavra. Que ela decida não perder mais nenhum tempo da vida. Talvez ela já perdeu muitos anos da vida dela vivendo de uma forma sem resultados, praticando uma fé que não a levou a lugar nenhum. Ela recebeu muitas promessas, mas palpável, real, realidade, ainda não aconteceu. Seja qual for a situação de cada um, meu Pai, a tua palavra diz que ainda não atingiu a medida, ou na vida de alguns já atingiu a medida da sua tolerância, da sua longanimidade.
Mas primeiro o Senhor manda a palavra. Primeiro o Senhor insiste com a palavra. Primeiro o Senhor instrui através da palavra. Primeiro o Senhor luta. E quando a palavra não é o bastante, o Senhor mexe nas circunstâncias. Quando a palavra não é o bastante, o Senhor mexe nas circunstâncias. Quando a palavra não é o bastante, o Senhor mexe nas circunstâncias. Eu abençoo a todos e declaro um grande avanço para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Amém, amém, amém.